Meus amigos, convém falar um pouco mais sobre taxa de juros e política monetária. Esse é o nosso tema de hoje. O editorial do Estadão de hoje, que eu ponho aqui o link para quem quiser ler, está muito interessante porque coloca o ponto de vista dos banqueiros. O Estadão, ele sempre foi assim. E para quem escreveu o editorial e para os banqueiros e rentistas em geral, não haveria que mudar a taxa básica de juros agora. E o 0,25 que eu achei insuficiente, o editorialista achou exorbitante. Com quem está a razão? Essa é uma questão fundamental para o país e que tem se arrastado por dezenas de anos, e acho que é o momento de abrir um debate nacional sobre esse assunto. A política monetária não pode ficar refém nem sob a custódia dos funcionários dos banqueiros que estão nos cargos públicos que cuidam da moeda, Banco Central, Copom, mesmo o Ministério da Fazenda, a Secretaria do Tesouro. A gente vê que os quadros bancários, vamos dizer assim, são aqueles que ocupam os postos de decisão e de destaque. Além, claro, da editoria que cuida da economia e taxa de juros no Estadão. O ponto, minha gente, é que há um ciclo vicioso que se arrasta por dezenas de anos, em que a nossa taxa de juros interna é a mais alta do mundo. E nenhum economista, com nenhum modelo, consegue explicar isso de uma maneira satisfatória, se ignorar o ambiente político e a divisão de forças políticas dentro do Estado brasileiro. A gente viu como era, digamos assim, a simbiose entre as empreiteiras, as grandes empreiteiras e o poder de Estado, pelo menos o poder executivo de Estado. Mais ainda essa simbiose no âmbito da política monetária, do Ministério da Fazenda, formulador, e do Banco Central. Então a gente tem que entender isso para poder entender esse viés permanente altista da taxa de juros. Na minha própria avaliação, eu considero que as novas notícias sobre o estado da economia, não só do ponto de vista da recessão bravíssima que está em curso, mas a queda de juros, a queda de preços que aconteceu, o recuo de alguns preços relevantes, como da energia elétrica, que estão previstos, né? E o recuo da taxa de câmbio, tudo isso somado justificaria uma queda de pelo menos 0,5% da taxa de juros. Fosse mais ousado, talvez 1%. Por quê? Porque há um evidente desalinhamento da taxa de juros interna no Brasil em relação à taxa de juros internacional, sem nenhuma justificativa teórica, sem nenhuma necessidade outra que não bem remunerar os portadores dos títulos públicos. Em troca disso, a gente tem um enorme sacrifício de toda a cadeia produtiva. As empresas brasileiras não conseguem se endividar e, quando fazem por uma necessidade, dão um tiro na própria cabeça, porque nenhuma atividade econômica paga a remuneração que os banqueiros exigem. E o nosso setor bancário, não obstantemente, além de tudo, é altamente oligopolizado. Você não tem alternativa. Você tem praticamente 3 bancos no país, mais 2 ou 3 estatais. Você sai de um, vai para o outro, vai sai de um, são sempre os mesmos. Então, se você tem a necessidade de financiamento, e toda empresa tem, por uma razão ou por outra, a liquidez é uma coisa muito preciosa, mas não precisava ser tão cara como é no Brasil. Não precisa, porque, afinal, a taxa de juros tem um elemento político importante nesse processo. Bem, outra coisa que eu quero lembrar é que o sistema bancário ele tem uma dupla função e legitima suas ações. A primeira é ser o sistema de pagamento nacional. E é o sistema aqui no sentido mais
exato da expressão, por quê? Porque é realmente um sistema. Quem já pagou boletos bancários, contas e tal, ou fez TED, ou fez DOC, ou fez transferências de valores, vê que nós estamos usando uma tecnologia de primeiro nível e um serviço excelente. O sistema bancário produziu um serviço de extrema qualidade que torna, digamos assim, a relação comerciais entre as empresas e as empresas e seus clientes, pessoas físicas, bem mais, digamos assim, fluido. Isso, em troca disso, os bancos cobram tarifas, nem sempre baratas, na verdade, todas muito caras, né? Mas, de alguma maneira, agregam valores ao produzir esse serviço. O outro é a questão do crédito. E até o Banco Central fez um apelo para os bancos reduzirem o markup. Outro dia aí eu vi uma notícia de que o Banco Central fez um apelo, seus banqueiros, que tal reduzir a diferença entre o custo de captação e o custo de empréstimo? Aí vem toda aquela ladainha que tem imposto, tem isso, tem aquilo, tem inadimplência. Ora, nada disso justifica. O que nós estamos vendo é que os nossos banqueiros e os nossos rentistas se acostumaram ao ganho fácil, coisa tipo um estupefaciente que eles arrumaram para si mesmos, que não podem viver sem eles, estão viciados. Mas isso precisa acabar, porque se não acabar, a prosperidade nacional não volta. É preciso reduzir a taxa de juros para um nível que seja ao menos razoável. Nós estamos longe disso. Então, quando a gente lê um editorial como esse do Estadão, que é perfeitamente alinhado com os banqueiros, a gente percebe as razões daqueles que querem, digamos assim, seus créditos bem remunerados pelo poder público. É preciso que se coloque também o outro lado do banco como uma instituição necessária para patrocinar a liquidez e mesmo bancar os investimentos produtivos que se fazem necessários. A um preço que seja razoável, justo, remuneratório, ninguém pede subsídio, mas que não seja a mais alta taxa de juros do planeta. Muitas empresas, quando entram no circuito bancário, quebram, porque não conseguem mais sair, pagam juros sobre juros e acaba o negócio. Eu conheço exemplos de sucessos empresariais que aconteceram exatamente porque é o caso, por exemplo, do Grupo Votorantim, que eu acompanhei durante muito tempo os seus balanços como profissional. E o segredo do sucesso do Grupo Votorantim é que nunca quis saber de recorrer a banco, exceto aqueles empréstimos do BNDES de pai para filho. E o mesmo eu pode dizer, em exemplo oposto, do Grupo Matarazzo, que em outras eras era enorme e depois pediu concordata e, enfim, se reduziu a uma pouca expressão, porque foi para o mercado buscar crédito. Esses dois grupos, para mim, sempre foram antológicos para mostrar como é que acontece na vida real quando não se busca crédito e quando se busca crédito. Quem não precisou de crédito, quem acumulou reserva para não precisar de crédito, como é o caso do Grupo Votorantim, prosperou, cresceu e virou um império. O Grupo Matarazzo, que era um império, que foi ao mercado, dançou. Meus amigos, a sociedade civil precisa discutir o nível de taxa de juros. Não podemos achar que isso é pura tecnicalidade. Não podemos achar que isso é uma coisa que não tem uma função política. Tem sim. Não é possível deixar esse negócio para a formulação exclusiva dos banqueiros e seus assalariados. Não. Temos que abrir o debate.